irmãos e irmãs em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero dar a ideia para vocês, uma sugestão, recomendação, que a partir de amanhã vocês possam começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos praticamente em um mês, né? Lendo um capítulo ao dia, vocês vão concluir o livro de Atos. Nós temos muito que aprender com a igreja, com a primeira igreja, nós chamamos de igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. E é um livro maravilhoso, se lermos atentamente, irmos ali sublinhando, riscando aquilo que achamos interessante, pontinho de interrogação naquilo que não entendemos, vamos perguntar, vamos pesquisar. Hoje o Google é uma bênção, né? Podemos ali, lógico que tem que fazer um pente fino, uma boa seleção também nos sites. E pesquisar, e na dúvida estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida que fique aí no coraçãozinho de vocês. Tá bem, gente? Uma boa recomendação para esse mês de julho. Eu disse o capítulo que era, não? Atos 6. Atos 6, a partir do verso 1. Ainda escuto um fosfalhar de páginas, o que indica que devo aguardar mais alguns segundos. Já ouviram o verbo fosfalhar? Obrigado. Muito bem, vamos lá, queridos. Verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Estamos sem som? Estamos sem som? Será que é pilha? Pode ser? Vou pegar aqui o outro microfone. Teste. Não. Muito bem. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando... Já contou? Obrigado, irmão. E estes orando... Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse texto foi assim, pontualmente escolhido, porque semana que vem teremos a eleição dos novos diáconos. E esse texto fala sobre diaconia. Talvez na sua Bíblia tenha lá como subtítulo Instituição dos Diáconos. E a tradução do texto
Na língua grega, nós temos a palavra diaconia e diaconel, que significa a distribuição, a mesa, o servir a mesa e quem serve a mesa. Então é muito propício para o momento na qual nós teremos 3 opções, né, de votação, 3 candidatos: o irmão Abraão, que já é atualmente diácono, teremos a irmã Ana Maria, que também já é diaconisa hoje, e um que foi indicado pela comunidade, que é o Hermes. Essa é a novidade. Nós teremos então o Hermes como um candidato a ser aí consagrado ao cargo oficial da igreja de diaconia, ou como diácono. Então isso acontecerá semana que vem. Nós teremos então uma assembleia extraordinária para poder votar nesses candidatos aí. Peço então que vocês estejam durante essa semana orando por isso. Tá bem? Muito bem, queridos. Dentro desse contexto de diaconia, de serviço, de servir, um tema, talvez alguns já tenham visto aí nas redes sociais, ou até algum vídeo que nós fizemos. O tema é uma igreja relevante para chamar de minha. Uma igreja relevante para chamar de minha. Acho que todos nós temos essa vontade de pertencer a algum grupo de pessoas. E foi isso que nos motivou a sair do campo, a migrar do campo para as cidades. A sensação de pertencimento, né, a algum tipo de grupo de pessoas. Há muitas pessoas que estão aí em diversas tribos, não é? Temos também aquelas tribos, entre aspas, que nós chamamos de sociedade organizada, chamada Rotary Club, maçonaria. Tem essas possibilidades aí. E nós temos também a possibilidade de estarmos vivendo em comunidade de fé, uma igreja. E como todas esses grupos, aqueles que fazem parte deles querem que seja o quê? Um grupo relevante. Naquele onde que o bairro conheça, né, aquele grupo, aquela comunidade de fé, onde autoridades talvez do município conheçam e falem bem desta comunidade, a sociedade conheça esse grupo por boas obras prestadas à cidade. Enfim, as pessoas venham e até perguntem para você: olha, onde é a sua igreja? Assim como a Andréia e a Juliana vieram aqui por meio de alguma informação. Olha, vamos lá conferir como que é essa comunidade. As pessoas, diante da relevância da sua comunidade, o que elas ouviram, elas vão conferir. Não é assim? Todos nós queremos ouvir da nossa família boas notícias da nossa família. Isso nos dá o quê? Entre aspas, um santo orgulho, se existe, né? Acho que não existe não. Mas nos dá um contentamento. Uma igreja relevante para chamar de minha, logicamente, é uma expressão. Uma pura expressão na qual vai indicar que a minha comunidade de fé, eu tenho uma enorme satisfação de pertencer, um contentamento muito grande de estar. Eu encho a boca quando eu falo que eu sou pastor da IPI de Mirassol, né? A grande Mirassol, no qual nós temos uma cidade satélite chamada Rio Preto, que é um bairro de Mirassol, né? Hoje nós fizemos uma brincadeira, né, no grupo lá. Vocês vão me desculpar, tá, mirassolenses? Amo vocês. Vocês viram, né? Nada contra, gente. Nada contra. Em Rio Preto também não tem metrô, né? Não tem metrô em Rio Preto. Então tá tudo na mesma.
Bom, só temos que ter um cuidadozinho, tá, irmãos? Quando nós falamos de uma igreja relevante para chamar de minha, que traz uma satisfação, uma alegria, o que é isso? O que quer dizer, na verdade, isso quando você fala que a tua igreja é relevante? É uma igreja que, pela qualidade das pessoas, pelas obras das pessoas, pelo envolvimento, o comprometimento dessas pessoas, tem gerado frutos, tem feito diferença no bairro, tem feito diferença na cidade, ou é só porque você se sente bem? Então nós temos que ter um feeling, né? Um sentimento, um discernimento para saber. Lembram que algum dia eu já falei isso aqui, eu me sinto bem aqui, por quê? Porque eu me sinto aqui que aqui é como um clube, no qual tem uma música boa, no qual tem pessoas legais, pessoas que moralmente, que vivem uma vida moral e ética inquestionável. Então eu me dou bem, eu vou e estou vindo, como vinham meus pais, eu também estou vindo, como vinham meus avós, eu também estou vindo aqui nessa igreja. Ou seja, um status religioso. Será que é isso que está no seu coração? Um status no qual eu presto conta para o meu pai, para a minha mãe, eu presto conta da minha religiosidade para as pessoas que eu trabalho, onde eu trabalho, que eu sou uma pessoa religiosa. Eu quero que você comece a refletir sobre isso nessa introdução que vou fazer sobre este livro, não é? Muito bem. Mas voltando ao texto para que a gente possa novamente nos situarmos. Os discípulos então estavam diante de um problema. As viúvas helenísticas estavam sendo esquecidas da distribuição diária do pão. Vocês se lembram que eu já comentei que na época de Jesus 95% das pessoas viviam em extrema pobreza. Extrema pobreza. E isso quer dizer uma refeição ao dia. As pessoas lutavam para ter uma refeição ao dia. E os discípulos estavam esquecendo dessa refeição ao dia ainda, dessas viúvas helenísticas. Que nome feio, helenística. Muito bem, helenística significa que eram mulheres judias, mas que tinham origem lá naquele período grego, que foi o império que dominou antes dos romanos, e a cultura seguiu principalmente a língua. Elas falavam a língua grega. Por isso, então, o texto se refere a viúvas helenísticas. Então elas tiveram um problema, havia um problema na comunidade. Então os apóstolos, os 12 apóstolos se reuniu, todos os discípulos, como faremos a semana que vem, não é? E então disseram, vamos o quê? No verso 3, vamos escolher 7 homens que ficarão encarregados de organizar toda a assistência social. E ele diz ainda, né, algumas qualidades desses homens. Olha, esses homens têm que ser de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Olha que virtudes. Essas virtudes têm que estar, e estão, porque esses nomes candidatos foram referendados, porque se não houvesse uma boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, não seriam aceitos pelo conselho como um candidato, mas foram. E no verso 5 nós vemos que essa decisão agradou toda a comunidade e elegeram então alguns homens: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Olha quantos nomes, sugestões de nomes para colocar nos bebês futuros. Olha quantos nomes bonitos. Pármenas, Pármenazinho, olha que lindo, né?
Timão tem um personagem aí, né, do desenho. Nicanor, ainda encontramos alguns, mas homens próprios daquela sociedade, né? E diz ainda que houve então o culto de ordenação desses diáconos com a imposição de mãos, e a passagem se encerra dizendo o seguinte: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uma igreja relevante para chamar de minha, onde há pessoas com boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Uma igreja para chamar de minha, exemplo de um corpo humano, é aquele que nasce, cresce, se desenvolve, os membros começam a gerar frutos, a trabalhar, mas também é um corpo que é humano, há problemas, é formado por humanos, e há problemas, há falhas também, porque é formado por homens e mulheres que ainda estão revestidos de uma corruptibilidade. Mas quando o corpo é saudável e fica enfermo, ele reage organicamente e volta à sua condição de saúde, muitas vezes sem auxílio externo. Eu gostaria de apontar para vocês algumas marcas de uma igreja relevante, para que a gente possa identificar se a nossa igreja está assim. O objetivo todo é que a gente possa ser essa igreja relevante, que eu possa mesmo encher a boca e falar: a minha igreja em Mirassol, a tua igreja aí, você que está nos acompanhando, né, que talvez não tenha condições de ter um culto presencial, a tua igreja possa ser relevante, você dizer isso com todas as palavras. Então, apontando a primeira indicação pelo texto, e também nós faremos assim um passeio nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos que para ver essas obras, contentamento, alegria, satisfação, assim por diante, em primeiro lugar, os membros dessa igreja relevante precisam estar cheios do Espírito Santo. Vamos repetir? Em primeiro lugar, esta igreja, os seus membros precisam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Além dessa passagem lida, nós vemos, por exemplo, além de Estevão, que foi citado nesse texto, né, como homem cheio de fé e do Espírito Santo, a gente viu que Estevão, quem conhece o livro de Atos, ele não foi separado, além de ser separado para o diaconato, pela forma dele ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele também era um anunciador, um proclamador da palavra de Deus. Percebem? O Atos dos Apóstolos, os capítulos 6 e 7, além dessa instituição dos diáconos, fala da vida de Estevão, a qual esteve perante os religiosos daquela época, confrontando com todo respeito e amor próprio de quem é cheio do Espírito Santo e de fé, e ali defendeu a sua fé em Cristo Jesus, até o ponto de ser apedrejado, acusado de blasfêmia, foi apedrejado até a morte. E ainda nos seus últimos momentos de morte, aquele homem cheio de fé e do Espírito Santo pediu a Deus que perdoasse os seus ofensores. Destes também que foram apontados como diáconos, tem a pessoa de Filipe. Filipe, a palavra não fala que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas pelas citações do evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, nós vemos que esse homem também era ousado, era um evangelista,
ali no capítulo 8, após a morte de Estevão, então estabelecido ali em Jerusalém uma perseguição aos cristãos. E foram dispersos os cristãos. Os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém. E Filipe foi pregar a palavra de Deus na cidade de Samaria. E ali muitas coisas aconteceram, muitos milagres aconteceram ali na cidade de Samaria. E se nós voltarmos um pouco ainda nos capítulos anteriores do livro de Atos, nós vamos ver o derramar do Espírito Santo, e muitos sendo cheios da presença, falando em outras línguas, como se fossem línguas repartidas de fogo, como cita lá em Atos 2, e profetizavam, como ação direta dessa plenitude do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Pedro faz um discurso, e ele faz uma pregação, o primeiro discurso, a primeira pregação de Pedro após o Pentecostes. Quantos mil creem na palavra de Deus ali? Quase 3.000 pessoas creram no discurso de Pedro, e ali esses homens e mulheres que creram foram logo batizados em nome de Jesus. Isso é ação de um homem, de uma mulher cheios do Espírito Santo. Se não fosse assim, Paulo não nos diria nenhuma de suas cartas pastorais para o jovem Timóteo, a segunda carta, no seu versículo 1, no seu capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas sim um espírito de poder, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação, de domínio próprio, de equilíbrio. E quando fala em poder, nós vamos lá no grego, no original, e a palavra é dunamis, que significa força, poder, habilidades, poder para fazer milagres. E é essa palavra, qual vem a origem, dinamite, dinâmico. Então nós vemos que é uma igreja relevante para chamar de minha. Nós precisamos desse derramar, desse Espírito que derrama sobre a sua igreja poder, autoridade, amor, moderação. Uma igreja para ser chamada de minha precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Pois é a partir dessa capacitação que nós vamos ter a energia, como num corpo físico, ter a energia para a vida, para poder gerar outras vidas, para poder falar uma palavra e os sinais acontecerem. Sem a capacitação do Espírito Santo, nós continuaremos, talvez nesse local, por muitos anos. Por muitos anos. Nós precisamos, para realizar, para viver de forma dinâmica, o verdadeiro amor, o amar uns aos outros, o suportar, no sentido de apoiar uns aos outros. Se não tivermos esse espírito de amor, nós não faremos. Teremos casualmente ações isoladas, pontuais. Não vai ser o nosso modo de operar. E crendo que a ação do Espírito Santo por meio de mim e de você, eu entendo que é uma forma humilde da gente se colocar na presença de Deus, dando o crédito, a honra, o mérito, não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que o Espírito Santo faz por meio de nós. E eu poderia também dizer, então, que uma outra marca de uma igreja relevante, para ser chamada de minha, é uma igreja humilde.
Uma igreja onde há humildade. Uma igreja onde não se faça distinção de status. Uma igreja que não olha para o carro, o tipo de carro que o irmão tem, não olha para o tipo de negócio, para o tipo de serviço que o outro tem, mas olha sim para as necessidades que o meu irmão tem. Olha assim para e enxerga a necessidade, muitas vezes sem esperar que haja, como houve ali, uma murmuração, as pessoas vieram reclamar. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo, ele enxerga como Jesus enxergava a necessidade, passa a enxergar os invisíveis que estão ao nosso redor, os necessitados. Amém, igreja? Você está me entendendo? Que a marca de uma igreja relevante é ela ser cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ainda nos adverte, nos dá uma ordenação que está ali no livro de Efésios, capítulo 5, ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Brigas, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Essa é a orientação de Paulo. E muitos de nós temos buscado o enchimento desse Espírito Santo. Talvez não temos nos embriagado, é verdade, mas temos enchido o nosso tempo com distrações. Temos enchido o nosso tempo com perdas de tempo. Temos buscado uma vida hedonista, ou seja, buscado prazer, entretenimento, lazer em todo o tempo. Falar de acordar 30 minutos antes para ter uma devocional com Deus? Ah, não. Deus não quer sacrifício. Deus quer que a gente ame uns aos outros. Isso não é um sacrifício para quem é cheio do Espírito Santo, isso é um privilégio. Poder logo nos primeiros momentos do seu dia, você consagrar as primícias do seu dia, você consagrar todo o seu dia a Deus. Também não creio, como uma brincadeira que colocaram aí no grupo, quando você não ora no começo, está tudo errado durante o dia, né? Foi no grupo, né, que alguém colocou isso? Vai subir na escada, a escada quebra, não sei o que mais. Não creio assim também, né? Sei que foi uma brincadeira, mas é uma chamadinha também, né? Não deixa de ser. Mas é um princípio de honra, você oferecer as primícias do seu dia. Você fala, mas no carro eu vou orando, eu vou falando com Deus. Não, irmão, no carro você tem que ir dirigindo, você tem que prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não ore no carro, esteja com a sua atenção voltada para o trânsito. Amém? Você tem que orar no seu secreto, no seu quarto, sozinho, no seu lugar, entre você e Deus. Você está me entendendo, né? Amém. Amém. Uma outra marca de uma igreja relevante, cheia do Espírito Santo, pelo texto e pelos textos de Atos, é uma igreja que cresce numericamente. Um organismo vivo, ativo, dinâmico, ele cresce, ele se desenvolve. E isso é o que acontecia na igreja primitiva. Então podemos dizer que o segundo ponto, e obviamente não vou narrar todas as marcas de uma igreja relevante, um segundo ponto seria que a igreja relevante é aquela que cresce no seu número de membros, no seu rol de membros. Será que você já ouviu alguma vez uma frase assim, ó? O que importa é a qualidade, não a quantidade? Você já ouviu essa frase?
Pois bem, na minha opinião, é uma meia-verdade. Tá? É uma meia-verdade, é uma forma de linguagem, de expressão. Não existe meias-verdades. Como não existe meio-erro. Como não existe uma obra quase perfeita. Ou ela é perfeita ou ela não é perfeita. Não existe, eu tenho quase certeza disso. Não, então você não sabe. Porque certeza é quando você tem convicção de alguma coisa. Então essa frase, o que importa é a qualidade e não a quantidade, não é uma frase saudável do ponto de vista que nós queremos enfatizar que uma igreja relevante é aquela igreja que cresce. E cresce o Evangelho dentro de si, primeiramente. A palavra faz rema em mim, faz vida, faz morada. E eu começo então a ser essa igreja relevante. E consequentemente, a minha igreja vai crescer. A minha igreja vai crescer em número de membros, porque pelo meu dinamismo, pelo meu enchimento do Espírito Santo, Deus vendo a obra dessa igreja dinâmica, viva, ativa, proativa, filhos, você irá gerar filhos e filhas na fé. Amém? Amém. Uma igreja que não cresce, ela não está sadia. Uma igreja que não cresce não pode ser chamada de uma igreja relevante para ser chamada de minha. Em condição normal de saúde espiritual, ela tem que crescer, irmãos e irmãs. Em condição de saúde normal, um corpo, ele cresce e se desenvolve. Portanto, se não estará sendo relevante neste mundo, estará fora da proposta, está fora da missão. E alguns dos diagnósticos podem ser: ou ela está adoecida, ou é a sua liderança que está adoecida, ou ainda ela não entendeu o seu propósito. Para que a sua igreja, para que essa igreja foi levantada aqui em Mirassol? Por que ela está aqui nesse bairro, a Vila Moreira? Um outro diagnóstico: ela não está cheia do Espírito Santo. E a gente vê bem isso, sabe? No livro de Atos, capítulo 8, eu falei que Filipe foi lá pregar em Samaria. Não falei? Está lá nos primeiros versículos. E Filipe foi e pregou. Muitos milagres aconteceram. E as pessoas creram em Deus. E muitos foram batizados em nome de Jesus. Mas ali, a partir do verso 14, isso nos primeiros versos, tem essa narrativa. A partir do verso 14 até o 17, dizem que Pedro e João foram até Samaria pregar. E sabe o que aconteceu quando eles foram pregar a palavra ali? O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E diz ainda, no verso 17, que começaram a falar em línguas e profetizar. Não há um discernimento, um mistério nisso? Para mim, esse texto, irmãos e irmãs, indica, está muito claro, que no sentido de que nas igrejas há muitos que creem de forma racional, creem só na sua inteligência, creem porque veem sinais. Se não há milagres, não há prodígios, mas veem uma letra de uma canção bacana, veem um louvor bacana, vozes de um louvor que agrada aos ouvidos, veem muitas coisas interessantes, mas ainda não são convertidas, e portanto não estão seladas pelo Espírito Santo. E se não estão seladas pelo Espírito Santo, não receberam dons, não têm a ousadia para evangelizar, temor,
a Deus, amor um pelos outros, amor pelos perdidos. São pessoas infrutíferas que até possuem características de cristãos, mas ainda não tiveram um real e verdadeiro encontro com esse Senhor Jesus. Não se renderam ao senhorio desse Jesus plenamente. Estão mais voltados para as coisas do mundo do que para as coisas espirituais. Talvez seja uma igreja onde os seus líderes estão mais preocupados em defender doutrinas, a lei, do que propriamente disseminar o amor de Cristo por meio da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também nos orienta dizendo que a lei mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. São líderes talvez que estejam mais apegados aos livros do que às pessoas. São líderes que se distanciaram das pessoas, estão preocupados em defender a inerrância da doutrina. E eu tenho estou lendo um livro chamado O Maior Pecado da Igreja e a Busca do Perdão, do pastor José Carlos Marion, que diz o seguinte: quando afirmamos que para Deus há algo mais importante do que pontos de vista corretos, estamos dizendo que o Espírito certo, a expressão do seu amor, é o que mais conta para Ele. Deus pode abençoar e realmente abençoa os que assumem pontos de vista contraditórios, mas jamais, preste atenção, mas jamais abençoa a falta de amor. Estar certo na doutrina e errado no espírito é estar quase totalmente errado. Deus está interessado no amor entre os membros do que nas suas opiniões. E esse amor acontece quando o Espírito Santo se faz presente na vida do cristão. Assim, enquanto não entendemos, enquanto nos não rendemos e não permitimos que esse Espírito Santo faça uma obra completa na sua vida, não seremos uma igreja relevante, não seremos farol, cura para essa sociedade que está enferma. E talvez não teremos então prazer de falar que essa igreja é a nossa igreja. É a nossa igreja. Concluindo essas marcas, há ainda umas pequenas marcas aqui, mas pequenas porque vou falar de forma muito rápida. Está ali em Atos 2,42. Uma igreja, para chamar de minha, é uma igreja que tem que ter ensino, tem que ter comunhão, tem que ter o compartilhar do pão. Que compartilhar do pão nada mais é do que a generosidade. Há orações, Atos 2,42. Há generosidade por parte de seus membros, principalmente daqueles que podem mais. Como em Atos 2,45, que diz que vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que tinham necessidade. Isto é o verdadeiro espírito de comunidade. Comunidade é unidade naquilo que é comum. E uma marca muito relevante é a generosidade. No capítulo 3 de Atos, nós vemos o primeiro milagre registrado ali. Pedro orou por um coxo de nascença e esse foi curado. Então, essas marcas e muitas outras fazem parte de uma igreja relevante. Se você quer chamar essa igreja de minha igreja, nós temos que ver isso acontecendo na minha própria vida e na vida do meu irmão. Porque quando não acontece isso, as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, que poderiam, vendo o seu exemplo, o meu exemplo, de homem cheio do Espírito Santo,
vão migrar para as várias igrejas que tem na cidade. E só há essa migração de igreja em igreja, porque são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Deus não se alegra com divisões. Como eu disse numa introdução, nas igrejas relevantes também há falhas, né? Temos que ser sinceros. Há falhas, como houve falha na igreja primitiva. Estavam esquecendo das viúvas. Imagina, né? Também devia ser assim. Numa conversão, quase 3.000 foram batizados. Deus ia acrescentando mais e mais pessoas. Imagina, como eu disse, da pobreza extrema, quantas pessoas tinham que ser alimentadas. Então, o primeiro aspecto é a omissão das viúvas helenistas. Uma omissão, uma falha. Uma igreja relevante entende que a sua missão é a missão de Deus. A nossa missão é a missão de Deus. Não é a minha missão, é a missão de Deus. Mas Ele delegou para mim e para você. E está muito claro que a missão de Deus, irmãos e irmãs, é aquela que está prevista lá no livro de Mateus 28, dos versículos 18 a 20, que nós chamamos de grande comissão. Aonde Jesus disse, né, momentos antes de ser assunto aos céus: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Não é eu estarei convosco, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No entanto, conforme Deus vai acrescentando discípulos a esta comunidade relevante, essa própria comunidade, ela tem que ir suprindo as demandas que vão surgindo, por meio da generosidade, que é um dom. Por meio dos seus dons, nós temos que ir suprindo as necessidades uns dos outros. O nosso compromisso é uns para com os outros, irmãos. Fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente. No nosso texto, a ênfase é a alimentação. É a alimentação. Por enquanto, nós somos uma igreja pequena. Por enquanto, amém? Por enquanto somos poucos. E isso não pode acontecer aqui. A falha no distribuir do pão não pode acontecer aqui em nosso meio. Porque eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma leitura dessa comunidade nesse exato momento. Ele não vai mandar pessoas para cá se essa comunidade ela não consegue atender às necessidades primárias, mais básicas, que é suprir o alimento diário na vida dos seus membros. Por isso que nós temos que estar em contato uns com os outros para saber o que está faltando. Na sua casa não pode faltar o pão, de forma alguma. E às vezes a gente nem precisa esperar a murmuração, o murmúrio, o pedido. Eu tenho que ligar para a pessoa: e aí, meu irmão, minha irmã, você está precisando de alguma coisa? Eu vou comprar tal negócio para você. Seja proativo, nem pergunte, não seja reativo. Olha, estou levando isso para você. Talvez a necessidade básica esteja sendo suprida. Vamos ver as demais necessidades. Estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas estão apresentando sintomas de transtornos mentais, ansiedade, insônia, depressão.
depressão, transtornos aí de ansiedade, de pânico. Você está sabendo disso? Que alguém está assim? Vá ao encontro dessa pessoa, vá conversar. Às vezes a pessoa precisa simplesmente de um par de ouvidos, de um ombro. Essa é a necessidade básica dela. É a sua presença. Está me entendendo, irmãos e irmãs? Há ainda outros aspectos negativos na igreja primitiva, onde o cristianismo, graças a Deus, foi se contextualizando. Será que as irmãs acharam estranho onde os apóstolos disseram: vamos eleger 7 homens? Ninguém achou estranho? Por que só os homens que poderiam ser diáconos? Todo um contexto social da época. Havia toda uma normatização, regras sanitárias para as mulheres. Havia toda uma restrição naquela sociedade hebraica da época. Mas graças a Deus nós fomos nos contemporaneizando. E hoje, nessa denominação, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é possível termos diaconisas. Os irmãos não falam amém, aleluia. Podemos ter pastoras. Da mesma forma, numa seleção, numa formação e seleção e ordenação idênticos do homem. Quizá daqui possam sair pastoras, diaconisas nós já temos, né? Possam sair pastoras. Então há uma participação efetiva das mulheres nos dias de hoje. Um outro aspecto negativo é o pensar compartimentado. Quando os apóstolos fizeram isso, pode gerar na nossa cabeça e na cabeça dos irmãos lá, de que quem cuida da assistência, do servir à mesa, do ajudar na organização da igreja, do servir na comunidade, são só os diáconos. Evangelizar a pessoa? Não, eu não tenho dom para isso. Eu não sou evangelista. Orar pelas pessoas? Não me chama para orar pelas pessoas. Eu não tenho esse dom. Já se pegou falando isso, talvez? Já ouviu alguém falando isso? Isso é uma ideia compartimentada, limitada. Quando se está cheio do Espírito Santo, Deus te fala: olha, vai ali, ore por aquela pessoa, e ela vai ser curada. Vai ali e fale para aquela pessoa sobre o meu filho Jesus, sobre a sua obra na cruz. Não há necessidade. Obviamente, quem tem o dom do evangelismo é diferenciado. Aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que vive com o radar ligado. É diferente, sim, ter o dom. Mas uma igreja relevante para chamar de minha, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja ousada, intrépida, na sua missão, que é anunciar, a sua missão principal, que é anunciar. Anunciou o Evangelho, agora vamos entrar com os dons, com a generosidade, com o apoio, com o suporte da igreja. Pode ser que estejamos falhando em alguma área da liderança pastoral, do conselho. Pode ser que estamos falhando, é possível. Queremos que somos humildes como conselho, como pastor, para dizer: olha, podemos estar falhando com você. Eu posso ter falhado com você um dia.
Você esperava que eu fosse te ligar no seu aniversário? Você esperava que eu fosse falar alguma coisa no grupo? Você esperava uma visita minha? E como liderança, nós queremos nos colocar numa posição de humildade, para que você venha e sugira. Não só para nós, presbíteros, pastor, que são pastores também, mas para os diáconos. Cheguem nos diáconos e deem sugestão. Cheguem num líder de ministério e fala, olha, eu não estou concordando com isso ou aquilo. O que você acha de fazermos assim? Amém? Uma igreja que tenha a marca da humildade, ela tem que começar pela sua liderança. Para que a igreja veja que tem uma liderança que ouve, que se importa com a sua opinião. Isso é uma marca de uma igreja relevante. Concluindo, meus irmãos, quem é a igreja para você? O que é a igreja? Igreja é a denominação? Igreja Presbiteriana Independente? Não. Isso é uma instituição religiosa. Isso não é igreja. A igreja é um templo? Não, isso aqui é um prédio. É um prédio que nos abriga aqui. Certamente não. Estou certo que você está convicto. Já estava antes, talvez reforçou mais um pouco agora, que igreja somos eu e você. Jesus veio e falou, olha, não precisa mais ficar se reunindo em templo, não. O véu foi rasgado na morte de Jesus. Não há mais separação. Não há mais compartimentação. Nós somos uma igreja que estamos reunidos nesse endereço. Uma igreja, irmãos, para ser relevante, para ser chamada de minha, requer que primeiro eu seja relevante nessa igreja. Eu, em primeiro lugar, preciso ser relevante. Eu, em primeiro lugar, preciso ser relevante na minha família. Para que aqueles que não ainda conhecem a Jesus venham a se render pelo meu exemplo no meu lar. E eu sendo relevante no meu trabalho, as pessoas vão se chegar a mim e vão falar, qual que é a tua igreja? Eu sei que você é evangélico. Que dia que é o culto? Que horas que é o culto na sua igreja? Não é assim? Já aconteceu isso com você? Se sim, você está sendo uma pessoa, um servo relevante. Alguém pediu um conselho para você alguma vez por entender que você é uma pessoa idônea, é um cristão cheio do Espírito Santo? Eu creio que se nós formos assim, estivermos abertos para o mover do Espírito Santo em breve, estivermos suprindo as demandas, atendendo as demandas, Deus vai com certeza usando a sua vida e mais pessoas vão se agregando aqui. É necessário a gente se preparar para isso. É necessário a gente se preparar. Você está preparado? Prepare-se. Prepare-se. Senão o Espírito Santo te toca para te preparar. E Ele tem a sua criatividade, a sua forma de tocar naqueles que Ele quer capacitar. Amém?